Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, que alegria estar de volta, rever vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que aprendi nesta semana passada em que estive fazendo o curso lá em São Paulo. Queridos, como a palavra de Deus é profunda, a gente leu, e aí lê de novo e descobre que tinha deixado passar tanta coisa. E eu fui fazer um curso sobre o profeta Ezequiel, e até atendendo alguns pedidos de vocês que me pediram para explorar o texto de Ezequiel, hoje à noite eu vou começar uma série breve. Ezequiel tem 48 capítulos. Se eu o tratasse como tratei Êxodo, não terminava até o final do ano. Levamos mais de ano para falar de Êxodo. Mas vou explorar alguns capítulos centrais de Ezequiel. No entanto, eu aprendi tantas coisas novas a respeito do próprio livro do Êxodo, que eu resolvi voltar para contar algumas coisas para vocês. Eu queria compartilhar essa felicidade que não coube no meu coração, de ver como a Escritura que temos em mãos é a palavra de Deus e como o Cristo que nós adoramos é o Filho de Deus. E então eu quero pensar com você a respeito de Jesus no livro de Êxodo. Nós já lemos, nós já falamos sobre isso aqui, que Jesus estava acompanhando 2 discípulos no caminho de Emaús, e aqueles homens tinham passado a Páscoa em Jerusalém, tinham ouvido da sua morte, tinham ouvido da sua ressurreição, mas ainda estavam incrédulos. E aí Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles e os consola, mostrando que estava escrito na Bíblia que o Cristo deveria padecer e então entrar na sua glória. E Lucas nos aponta que Jesus contou essa história do Messias, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Ou seja, nós precisamos, porque Jesus fez isso, nós precisamos ler Moisés pensando em Jesus. Mais tarde, ainda no capítulo 24 de Lucas, nós vamos ver Jesus encontrando-se com os 11 discípulos. Judas já tinha se enforcado. E ali então Jesus explica aos 11 que precisava ser cumprido tudo o que estava escrito a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então é assim que nós precisamos ler a Bíblia. E eu quero então ler com você o livro do Êxodo, esse livro em que Deus encontra o povo que está sofrendo, que está sendo dizimado pelo faraó, aquele povo que tem as suas crianças arremessadas no rio Nilo, aquele povo que é socorrido por Moisés, que encontra o Senhor numa sarça ardente lá no Monte Sinai, aquele povo que vê as pragas, que atravessa o Mar Vermelho, que chega até o Sinai, faz uma aliança com Deus, quebra essa aliança rapidamente, mas é socorrido pela intercessão de Moisés. Como tudo isso tem a ver com Jesus? Eu começo lendo com você novamente um texto que já foi lido na liturgia. Não foi no texto do Êxodo, foi mais tarde, foi cerca de 40 anos depois do Êxodo, quando o povo já tinha peregrinado pelo deserto por esses 40 anos, que Moisés está se despedindo do povo de Israel. Ele não vai entrar na terra prometida. Deus havia dito a ele que ferisse a rocha com o seu bordão uma vez. E Moisés o fez e a rocha deu água. Numa segunda ocasião, Deus ordenou a Moisés que falasse com a rocha. Mas Moisés novamente a feriu, em ira, e com isso não santificou o nome de Deus diante dos israelitas. Pode nos parecer pouco, mas daqui a alguns instantes nós entenderemos quanto isso era sério aos olhos do Senhor e como a justiça de Deus se manifestou, inclusive, sobre Moisés, que não ia entrar na terra de Canaã. Mas preparando o povo para entrar na terra de Canaã, Moisés diz a eles assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E o Novo Testamento vai pegar esta promessa e esta profecia e vai nos explicar que ela se cumpre em Jesus. Veja, no Evangelho de João, nós vamos ler a apresentação de João Batista. Então, perguntaram a João Batista: quem é você? Você é Elias? Ele falou: não. Você é o profeta? E a pergunta é: qual seria o profeta? E a resposta é: o profeta que Moisés prometeu. O profeta de Deuteronômio 18:15. E aí então eles perguntam novamente: se você não é o Cristo, nem Elias, nem é o profeta, quem é você?
E aí João Batista responde: eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem. Veja, qual era a promessa de Moisés lá? Deus vai levantar um profeta no meio de vocês. Ou seja, quando João Batista se refere a Jesus, no Evangelho de João, ele tem em mente a profecia mosaica de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Mas também, nós vamos ver aqui uma coisa que nos assombra. Moisés disse assim: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, ouçam a ele. Mas no final do livro de Deuteronômio, nós vamos ler assim: nunca mais se levantou em Israel algum profeta como Moisés. Aí você diz: ué, Deus não disse que ia levantar um profeta igual a ele? Mas nunca mais se levantou um profeta igual a ele? Porque aquilo que se cumpriu na vida de Moisés tem um aspecto de inauguração da revelação. O próprio Deus falou do Monte Sinai a sua lei para as pessoas ouvirem. Você sabia que isso não acontece de novo no Antigo Testamento? Você sempre tem Deus falando com o profeta e o profeta falando com o povo. Mas Deus falando diretamente ao povo, como aconteceu com os 10 mandamentos? Não tem. E mesmo com os profetas, Deus falava, mas nunca foi como Deus falou com Moisés, como quem trata, não é, ali, face a face. Aquela intimidade que Moisés tinha com o Senhor e que nós lemos a respeito dela na tenda que Moisés tinha para si, onde ele se encontrava com Deus, aquilo nunca mais aconteceu. Não houve mais quem falasse com o Senhor face a face e tivesse feito sinais e maravilhas, grandes e terríveis feitos, como Moisés operou. Nunca mais. Nunca mais até quando? Até quando João Batista disse: está aí no meio de vocês aquele profeta. Agora então, o que é que nós devemos esperar? Nós devemos esperar sinais e maravilhas grandiosos, semelhantes àqueles que foram feitos por Deus através de Moisés. O apóstolo Pedro, quando discursa aos judeus no dia de Pentecostes, ele menciona a profecia de Deuteronômio e diz: lembrem-se daquilo que Moisés falou, que Deus haveria de suscitar um profeta dentre nossos irmãos, um profeta semelhante a mim. E então Pedro cita a profecia de Deuteronômio 15 e diz que isso se cumpriu porque Deus ressuscitou o seu servo Jesus. E Pedro explica claramente, para que nós não tenhamos dúvida, a profecia de Moisés, de que Deus mandaria um profeta semelhante a ele, se cumpriu em Cristo. Pedro não nos permite duvidar também. Estevão vai falar a mesma coisa no livro dos Atos, no capítulo 7, no verso 37, dando a entender claramente que a profecia mosaica de Deuteronômio 15 se cumpre em Jesus. Agora, o que é curioso é que a gente tem indícios disso e nem sempre percebe. E esta foi uma das descobertas que me abençoaram o coração na minha semana de estudos. A gente lê o texto da transfiguração de Jesus, não é? Mas o que a gente costuma ler quando lê aquilo? Jesus recebeu Moisés e Elias e brilhou. Bom, mas essa demonstração de poder foi gratuita? Foi intencional? Foi planejada? E eu queria convidar você a ler o texto com as ênfases que eu destaco ali. Que Jesus pega Pedro, Tiago e João e os leva, não são todos, é só um determinado número seleto que avança um pouco mais alto em direção à montanha. Você lembra como foi a cerimônia da aliança em Êxodo 24? O povo todo ficou no pé da montanha, os 70 anciãos chegaram até a metade, e só Moisés é que terminou de subir. Como é que aconteceu nesse alto monte da transfiguração? Jesus vai e larga os 12 e sobe apenas com Pedro, Tiago e João, e depois ele avança ainda mais. E o que acontece com Jesus? O rosto resplandece. Você conhece alguém que subiu na montanha e o seu rosto resplandeceu? Bom, você já viu essa história. E o que acontece mais? Existe uma nuvem luminosa que os envolve. Você conhece alguma montanha que foi coberta com uma nuvem? Agora, o que é que Deus diz para esse seu filho que sobe numa montanha, acompanhado até certo ponto com seus discípulos, e nessa montanha o seu rosto resplandece e uma nuvem o encobre? Ele diz assim: esse é o meu filho, a ele ouvi. Você já viu Deus dizendo que era para ouvir alguém em algum outro lugar na Bíblia?
E a resposta é claro que sim, na profecia de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Vai vir alguém semelhante a Moisés, ouçam-no. E aí você percebe que Jesus sobe na montanha, acompanhado até uma porção da jornada com alguns dos seus discípulos, há uma nuvem, o seu rosto resplandece, o próprio Moisés está lá na montanha, mas o brilho agora não é o dele, o brilho agora é o brilho de Cristo. E Deus fala assim, é esse aqui. Moisés, lembra que eu falei para você que vinha alguém? O Moisés está ali, e o Moisés está escutando Deus falar que é para ouvir a Cristo. E agora o Moisés está tendo toda a certeza e o esclarecimento. A profecia se cumpriu. É esse aquele que nós deveríamos ter esperado. Então, eu achei essa fotografia na internet, achei interessante. Está em inglês, então está faltando o i do Moisés, mas dá para pegar aqui o sentido, né? Moisés atravessando o mar, eu tenho que olhar para toda a vida de Moisés e o que é que eu tenho que enxergar? Cristo. Eu tenho que ver a cruz. E eu preciso entender isso porque, caso contrário, eu não terei lido a Bíblia como um livro cristão. Jesus fala no Evangelho de João, vocês examinam a Escritura porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que falam de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, se você leu o Êxodo e não entendeu o que está falando de mim, você não entendeu o livro do Êxodo. E nós estudamos o livro do Êxodo por quase 2 anos. Nós precisamos entender que o livro do Êxodo está falando de Jesus. Nós precisamos encontrá-lo ali. E eu quero fazer isso com você. Então, a primeira consideração que eu queria fazer aqui é a seguinte. É um consenso entre os estudiosos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Ele é menor e as palavras de Marcos são repetidas, quase que uma por uma, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. O que existe em Mateus são acréscimos a partir de Marcos, e o que existe em Lucas são acréscimos a partir de Marcos. Uma comparação simples do texto mostra que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas a pergunta é, tendo sido o primeiro a ser escrito, por que ele não é o primeiro na sua Bíblia? Quando você termina o Antigo Testamento, o primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. E a pergunta é por quê? É porque Mateus faz uma ponte muito natural entre o Antigo Testamento e o Novo. Por quê? Porque Marcos escreveu para os romanos, que não estavam familiarizados com o Antigo Testamento e nem estavam tão preocupados em verificar a correspondência entre Jesus e as profecias, entre Jesus e Moisés. Mas Mateus escreve para os judeus. Mateus está preocupado em mostrar que Jesus cumpre as profecias, que Jesus é o novo e superior Moisés. Então, Mateus é um evangelho muito mais judaico. Se nós assim pudéssemos dizer, o evangelho de Marcos é mais para o lado romano, e o evangelho de Mateus é muito mais para o lado judaico. Então, no evangelho de Mateus, nós vamos encontrar profundas comparações de Moisés com Jesus. E então, esse é o evangelho que deveria mesmo abrir o nosso cânon, a nossa lista autorizada de escritos do Novo Testamento. Veja que interessante. E aqui eu começo a falar coisas que eu não tinha falado, até porque eu não sabia até semana passada. Então, olha só que interessante. Quantos livros Moisés escreveu? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Lembrou da musiquinha? E aí, então, esses são os 5 livros da lei. E sabe o que é curioso? Quando você lê o Evangelho de Mateus, se você prestar atenção, você vai ver que o comecinho de Mateus lembra o Pentateuco. O livro de Gênesis é o livro das genealogias. Quem que é filho de quem, como que começou essa história. E como é que começa o Evangelho de Mateus? Com o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão tem a história contada aonde mesmo? Em Gênesis. Agora, sabe o que é curioso? As palavras iniciais de Mateus, livro da genealogia. No grego, quer dizer, Biblos Gênesis, o livro da Gênese. Quem é um judeu e está lendo aquilo em grego, fala assim, eu conheço as Gênesis, eu conheço as genealogias, e já está pensando em Mateus. Na segunda palavra do Evangelho, ele já está pensando no Pentateuco, já está pensando na correspondência entre Moisés e Jesus. Depois o Êxodo. O que acontece na sequência do capítulo 2 de Mateus? Jesus precisa ir até o Egito. E ali então, ele é um libertador que nasceu, mas o rei invejoso e inseguro quer matá-lo, e ele é salvo no Egito. Está lá em Mateus. E qual é a história disso? É a história do livro do Êxodo.
E no capítulo 3, Jesus atravessa as águas do Rio Jordão para ser batizado e conversa com João Batista dizendo assim, você não quer me batizar, mas tem que me batizar sim, para que a gente cumpra toda a justiça da lei. Qual é o livro que fala sobre as cerimônias da justiça da lei? É o livro de Levítico. E aí então, quando Jesus sai do Jordão, o que é que ele faz? Ele vai passar 40 dias no deserto, peregrinando pelo deserto. Qual é o livro que conta que o povo de Israel passou 40 anos peregrinando pelo deserto? É o livro de Números. E aí então, quando Jesus sai do deserto, capítulo 5 de Mateus, ele ensina numa montanha toda a lei de Deus, lembrando o ensino renovado da lei. Qual é o livro que ensina novamente toda a lei de Moisés? É o livro de Deuteronômio. Talvez a gente não tivesse reparado nisso, mas um judeu certamente ia notar. Hoje é dia 7 de setembro. Qualquer piada que a gente diz que um homem de 9 dedos e um capitão do exército se encontraram para falar com um careca, cabeça de ovo, você já entendeu tudo e um americano ia estar olhando para isso e falar, quê? Ele não ia pegar as referências. Você pega, porque você é brasileiro, porque você está vivendo esse contexto aqui. E eles, lá naquele contexto, iriam entender isso perfeitamente. Nós estamos vendo aqui o Evangelho de Mateus nos apresentando Jesus como o novo Moisés. Mas não é só isso. O Evangelho de Mateus organiza o ensino de Jesus em 5 blocos de ensinamentos. Quantos são os livros da Torá? 5. E como é que Mateus apresenta Jesus como um grande mestre? Ele organiza os ensinos de Jesus em 5 blocos. O Sermão da Montanha é o primeiro desses 5 blocos de ensino. Mas depois existe o Sermão da Missão Apostólica dos discípulos. Depois o Sermão das Parábolas do Reino. Depois o Sermão dos Relacionamentos no Reino. E por fim o Sermão Escatológico. E eles são muito bem definidos no Evangelho de Mateus. E é muito evidente essa definição por causa de marcadores literários. São frases que Mateus usa para dizer, ó, acabou uma parte aqui, vai começar outra ali. Todo bom comunicador precisa fazer isso. Ele precisa dizer, agora que eu já falei isso, agora eu vou falar daquilo. Estou deixando esse assunto, estou caminhando para aquele outro. Como é que Mateus faz isso no Evangelho? Repare que capítulo 7, verso 28, capítulo 11, verso 1, capítulo 13, verso 53, capítulo 19, verso 1 e capítulo 26, verso 1, tem sempre essas fórmulas literárias. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ora, tendo acabado Jesus de citar, de dar estas instruções, tendo Jesus proferido estas parábolas, concluindo Jesus estas palavras, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos. Em cada um dos 5 discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, há esse marcador literário. Mateus está pensando nisso. Mateus está dizendo, perceberam? Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Mas o que mais me chamou a atenção nessa semana foram as muitas semelhanças entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. A minha lista tinha 20 itens, está com quase 40 depois da semana passada. E começou assim, como é que foi? Você lembra como é que foi que o povo de Israel foi parar no Egito? Porque o êxodo é a saída do Egito, certo? Como é que eles foram parar no Egito? E eu te digo, tinha um rapaz chamado José, que era filho de um tal de Jacó, e esse José teve um sonho. Aí você começa a ler o Evangelho de Mateus, e você vai na genealogia de Jesus, aí você vê que ele vai ser filho de José. Mas você já tinha reparado que o pai do José, marido da Maria, chama Jacó? E você já tinha reparado que ele sonhou? E que só tem ele sonhando no Novo Testamento? E a gente não presta atenção nisso, mas peraí, um José que é filho de Jacó, que sonha, e que por causa disso a família dele vai para o Egito, é coincidência demais? Eu não tinha parado para pensar nisso. Nunca li. Eu li a Bíblia há tantos anos, eu nunca vi isso. E pela cara de alguns de vocês, estou achando que vocês também não tinham reparado. E aí então você começa a ler aquilo e dizendo, é Moisés aqui, né? E aí então as outras coisas, algumas delas eu já tinha mencionado. Jesus nasceu quando o seu povo estava... Moisés nasceu quando os israelitas estavam escravizados pelo Egito. Jesus, quando estavam escravizados pelos romanos. Faraó tentou matar Moisés. Herodes tentou matar Jesus. Meninos hebreus, na época de Moisés, morreram afogados no Nilo. Meninos hebreus, na época de Jesus, morreram pela espada de Herodes, em Belém. Na infância, Moisés teve a sua vida preservada no Egito, porque a filha do faraó o tomou.
Passou sem querer, ei, volta. Na infância, Jesus também teve a sua vida preservada no Egito, porque para lá os seus pais se dirigiram. Moisés nasceu escravo e se tornou um príncipe, mas Jesus nasceu o rei dos reis e se fez um servo sofredor. Essa troca de papéis acontece ao inverso entre eles. Moisés era ao mesmo tempo um menino dos hebreus, como a filha de Faraó o chama, mas também era filho da filha de Faraó. Ele tinha um título humilde e um título de grandeza, pois Jesus é o filho de Davi e o filho de Deus, filho de homem, mas filho do Eterno. Moisés foge do Faraó para preservar a vida, Jesus foge de Herodes também. O texto de Hebreus diz que Moisés desprezou os tesouros do Egito e não se apegou àquela riqueza, mas se identificou com o seu povo para salvá-lo. O texto de Filipenses diz que Jesus não se apegou à sua divindade, mas deixou a glória eterna e se encarnou para nos salvar. Quando chegou a hora, esse aqui também foi muito impactante, quando chegou a hora de Moisés voltar para o Egito, Deus aparece para Moisés e fala, volta para o Egito, porque todos os homens que procuravam a tua vida já morreram. E o que foi que Deus falou com José em sonho? Vão para a terra de Israel, porque os que atentavam contra a vida do menino já morreram. É a mesma mensagem. Moisés retorna da sua peregrinação no deserto com a esposa e os filhos para o Egito. José retorna para Israel do Egito com a esposa e com o filho. Outra coisa que eu não tinha reparado, quanto tempo foi que o povo de Israel ficou escravo antes de Moisés aparecer? 400 anos. E o que aconteceu nos 400 anos antes de Jesus aparecer? O silêncio de Deus e a escravidão do povo de Israel no meio de várias nações. Sabe o que é curioso? Quando você fecha o livro de Gênesis e vai abrir o livro do Êxodo, quanto tempo tem ali entre aquelas duas páginas? 400 anos. Quando você fecha o livro de Malaquias e abre o livro de Mateus, quanto tempo tem entre aquelas duas páginas? 400 anos. Percebe? E aí então você vê Moisés realizando sinais e prodígios com as 10 pragas. E Jesus também vai realizar sinais e prodígios com 10 milagres específicos que estão narrados em sequência no Evangelho de Mateus. Como são isso? São milagres que mostram que as pragas trouxeram libertação a Israel e Jesus vai trazer salvação por meio dos seus sinais a Israel. Moisés triunfa e julga os deuses do Egito e Jesus triunfa e julga os demônios. Como tem demônio nos evangelhos, não é? E não tinha isso antes. Mas os deuses do Egito eram exatamente a personificação demoníaca. E você vê então Moisés triunfando dos deuses egípcios e Cristo triunfando dos demônios. E as pragas, isso nós falamos bastante, estão organizadas em 3 ciclos. Os milagres de Jesus no Evangelho de Mateus estão organizados em 3 ciclos. Dá uma olhada aqui. Lembra que a gente falou? 3 ciclos. A primeira praga na beira do rio, pragas 1, 4 e 7. A segunda é anunciada no palácio, pragas 2, 5 e 8. E a terceira é uma praga que vem sem aviso, pragas 3, 6 e 9. 3 ciclos de pragas que são culminadas com a 10ª praga. E qual é o ensino? Primeiro ciclo de pragas, ninguém é igual ao Senhor. A água transforma em sangue, as rãs e os piolhos mostram que Deus é superior às divindades egípcias. A segunda sessão, o segundo ciclo de pragas, mostra que Deus protege os judeus. Moscas, pestes nos animais e úlceras não atacam os israelitas, somente os egípcios. Deus vai separar o seu povo e vai protegê-lo. E o terceiro ciclo de pragas mostra que Deus é o Senhor, é o dono da terra. Chuva de pedras, gafanhotos e trevas mostram que Ele tem o controle sobre tudo. Ele é incomparável e vai ser glorificado. Quando você vai ao Evangelho de Mateus, sabe o que você encontra? Você encontra 3 ciclos de milagres. E eu deixei isso aqui, eu vou mandar para você estudar, porque eu não estou brincando, o show do Arão está chegando. Tá? E você vai estudar isso aí, para você lembrar. E olha só que coisa interessante. 3 ciclos aqui do lado, coluna do lado esquerdo. E aí você tem 3 milagres narrados. O primeiro deles, cura de um leproso, cura do servo do centurião e cura da sogra de Pedro. E daí? Daí Mateus coloca um pequeno relatório resumido do que estava acontecendo, muitos sinais e algumas palavras de Jesus. Aí vem um segundo ciclo. Tempestade que é acalmada, endemoniado gadareno, que é liberto, e o paralítico de Cafarnaum, que é curado. E depois, vem o chamado de Mateus e novas palavras de Jesus. E o terceiro ciclo? O terceiro ciclo, Mateus encaixa aqui, tem 4 milagres. A filha de Jairo é ressuscitada, a mulher hemorrágica é curada, 2 cegos são curados.
E um mudo endemoniado é curado também. E Mateus então termina o ciclo do capítulo 9 com um relatório resumido e mais palavras de Jesus. Isso pode passar despercebido para nós. Todos os judeus que liam esse evangelho percebiam. Esse é o Moisés prometido. E aí então a gente continua. O curioso é que a primeira praga de Moisés, qual foi a primeira praga? Transformar a água do rio Nilo em sangue. E qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Moisés é um milagre de juízo, a primeira praga. O primeiro milagre de Cristo é um milagre de salvação. A primeira refeição da Páscoa. A Páscoa é instituída por Moisés e é cumprida em seu simbolismo por Cristo. Moisés divide o mar e atravessa, mas Jesus passa por cima das águas. Sabe? Moisés é batizado no mar, como Paulo interpreta isso em 1 Coríntios 10:2, e então segue para o deserto, pois Jesus é batizado no Jordão, no Evangelho de Mateus, e então segue para o deserto. Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou lá em cima 40 dias, jejuando, sem comer e beber. O livro do Êxodo não fala isso, mas ele, recapitulando a história em Deuteronômio 9:9, diz que ele passou 40 dias sem comer e beber, pois Jesus jejuou também 40 dias sem comer, antes de entregar a lei no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. No Monte Sinai, Moisés declara a lei. No Monte do Sermão, Jesus coloca a lei em termos profundos e espiritualmente ainda mais intensos. Aqui outra coisa que me assombrou. Quando Moisés entrega a lei, primeiro ele entrega os resumos, 10 mandamentos. E aí, então, ele entrega o restante do livro da aliança, com leis casuísticas. Quando Jesus fala a respeito da vida no reino dos céus, ele entrega um resumo, 10 bem-aventuranças. E depois, ele fala sobre outras coisas casuísticas no restante do sermão da montanha. Nós vimos que na cerimônia da aliança, Moisés asperge o sangue da aliança, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Jesus cumpre isso na ceia. Uma rocha é golpeada para que o povo tenha água para beber no deserto. E a linguagem de Êxodo 17 diz que Deus fala assim com Moisés, eu estarei diante de ti na rocha, e você ferirá a rocha. Dando uma ideia clara que Deus se identifica com aquela rocha que será ferida e que dela sairá água. Por isso aqui Moisés não podia ter ferido a rocha uma segunda vez, porque a rocha que é Cristo só será ferida para nos dar a água que mata a sede uma única vez. Depois disso, Cristo será invocado, mas nunca mais ferido novamente. E então Moisés viola esse simbolismo e por isso é julgado, e por isso não entra na terra prometida. E o que acontece? Jesus vai dizer no Evangelho de João que se alguém beber da água que ele der, nunca mais terá sede. E o que acontece quando Cristo é ferido, pregado na cruz, na sua lateral, por uma lança de um centurião, de um soldado romano? Da sua lateral sai sangue e água. Sai a vida para nós, porque ele morreu em nosso lugar. Bom, Jesus ecoa Moisés e supera Moisés como um mediador de aliança, que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Moisés recebeu muita oposição do seu povo, como Cristo. Moisés intercedeu pelo povo no caso do bezerro e estava até disposto a morrer pelo povo. Senhor, se o Senhor não vai perdoá-los, risca-me do livro que o Senhor escreveu. Pois Jesus estava e esteve e de fato morreu pelo povo em favor de quem intercedeu. Deus diz, ouçam, eu vou ouvir a intercessão de Moisés porque você achou graça diante dos meus olhos. Deus ouve a intercessão de Cristo porque Ele é o Filho amado em quem o Senhor tem grande alegria. Você lê no livro do Êxodo que ninguém teve essa comunhão com Jesus face a face como Moisés teve. Mas Jesus diz assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Eu e o Pai somos um. A comunhão de Jesus com o Pai supera a comunhão de Moisés. O rosto de Moisés brilhou, o Jesus inteiro brilhou e na frente do Moisés, no Monte da Transfiguração. Deuteronômio 15, a ele vocês ouvirão, se cumpre no Monte da Transfiguração, quando Deus diz, esse é o meu filho, ouçam-no. E se Moisés construiu o tabernáculo, que era a remodelagem do Éden no meio do povo de Israel, e ele fez tudo como o Senhor lhe ordenou, Cristo pode dizer, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. E na cruz Jesus diz, está consumado, fiz tudo, absolutamente tudo, como precisava ter sido feito.
Então, nós devemos olhar para vários e vários momentos, várias e várias camadas. A impressão que eu tenho é que é aquele presente que quando você desembrulha uma caixa, tem outra dentro e você vai desembrulhando e você vai dizendo, eu não sabia que tinha tanta coisa aqui dentro. Qual é a história do Êxodo? A história do Êxodo é a mesma história do Éden. Deus dá um paraíso, e você viu quanto o tabernáculo ecoava o jardim do Éden. E lá naquele paraíso Deus está com o homem, e Deus diz assim, não é para comer da árvore, mas a serpente coloca a palavra de Deus em xeque. É certo que vocês não vão morrer. Deus é que dá a comida, pode comer de tudo, mas disso aqui não pode comer. Mas a serpente que colocou a palavra de Deus em xeque manda comer a comida proibida. Se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Deus diz, confia em mim, se comer dessa árvore vai morrer. A serpente questiona a confiança em Deus e diz, pode comer que não vai dar nada não. Aí Eva vai ter que dizer depois, a serpente me enganou. E a adoração, vocês vão me obedecer e me servir não comendo desta árvore, mas eles resolvem se aliar à serpente e adorar a serpente. O que acontece com o povo de Israel no deserto? Eles cometem exatamente os mesmos erros. Deus diz assim, eu vou mandar vocês para a terra de Canaã, pode confiar. Eu já fiz as pragas, eu já mandei chover maná, eu já fiz a água sair da pedra, eu já afoguei o exército de Faraó no Mar Vermelho, qual será a dificuldade para mim nisso tudo? Mas os espias voltam dizendo, não vai dar não, e não vai dar não, não vai dar não, eles desconfiam da palavra de Deus. Comida, chove pão do céu, mas no livro de Números eles dizem, a nossa alma tem fastio, nós temos nojo desse pão porcaria que Deus está dando para nós. E a confiança? Será que Deus está no meio de nós ou não? Cadê a água para tomar? Êxodo capítulo 17. E a adoração, você conhece bem, o bezerro de ouro. E aí, então, quando Moisés vai falar com o povo antes deles entrarem na terra prometida, ele trata exatamente dos mesmos temas. Não coloquem a palavra de Deus em xeque. Então, o que você vê ali? Esta palavra é a vossa vida, é o final do livro de Deuteronômio. O que vocês devem comer? Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que Moisés fala com os israelitas, lembrando a história do Éden, lembrando a história do Êxodo. Vocês não tentarão o Senhor teu Deus como vocês o tentaram lá no episódio de Massá e Meribá, quando vocês queriam água. E vocês só darão culto a Deus e não vão adorar o bezerro. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, quais são as tentações que o diabo faz com Jesus? A resposta é as mesmas tentações do Éden para Adão e as mesmas tentações do deserto para Israel. A diferença é que Adão no Éden fracassou, Israel no deserto fracassou, e Jesus, que é o segundo Adão e o Filho eterno, Deus chama Israel de seu filho no livro de Êxodo. Diz, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Mas o primogênito de Deus é o perfeito Senhor e Salvador Jesus Cristo. O filho primogênito perfeito, o segundo Adão perfeito, sofre as mesmas tentações do primeiro Adão e do primogênito Israel. E ele vence. O diabo coloca a palavra de Deus em xeque. Lá no batismo, Deus falou, esse é meu filho. Se você é filho de Deus, então faz isso. O diabo questiona as declarações de Deus. Mas Jesus confia. O problema é a comida. Está com fome? Manda a pedra virar pão. A resposta de Jesus é a lei de Deuteronômio. Nem só de pão o homem viverá. Jesus cita Moisés na ordem, no contexto. Ele combate a tentação confiando na palavra de Deus, a Escritura, coisa que Israel não fez, coisa que Adão não fez. Você confia mesmo em Deus? Então pula daqui de cima para ver se os anjos vão te segurar, igual está escrito lá no Salmo 91. Não, eu não vou fazer teste com Deus. Mas eu te dou tudo se você me adorar. Satanás, retira-te, porque só posso adorar a Deus. Então, perceba, mais uma vez você tem as profundas identificações de Jesus com Moisés. Gente, eu queria dizer que ainda falta tanta coisa. E eu vou falar mais uns 10 minutinhos, e a impressão que eu tenho é que eu só vou arranhar a superfície. Eu agora, quanto mais eu estudo, mais humilde eu sou forçado a ficar. Porque quando eu falo, acho que a minha lista está completa, vem alguém e mostra assim, você não enxergou metade ainda. E como eu queria, viu? Se tem um pedido que eu quero fazer a Cristo, é quando eu chegar lá no céu, falar, Jesus, o senhor pode usar agora no telão 4K de LED, e dar aquela aula que o senhor deu para os dois lá em Emaús,
como a Escritura mostra tudo. Eu estou com vergonha do PowerPoint que eu mostrei lá no Jardim América, Senhor, porque eu acho que tem muito mais coisa. Mas glória a Deus, porque aquilo que a gente já conseguia perceber, tendo a vista tão limitada, já mostra tanta alegria no Senhor, tanta confiança no Senhor. Eu vou passar a eternidade descobrindo mais e mais o Senhor. Não é isso que Deus nos fala? Não é isso que Cristo nos fala? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a dimensão da alegria da vida eterna. Se você está se sentindo feliz por saber mais sobre Cristo e aprender mais sobre Ele, esse é um sinal de que você vai para o céu. Porque se você não gosta de ouvir sobre Cristo e não gosta de ouvir sobre a Bíblia, o que é que você vai fazer no céu? Me conta. Lá não vai ser bom para você, não. Agora, se conhecer sobre Cristo é o seu prazer e a sua alegria, então esse é um sinal de que você possui a vida eterna. Pois bem, olha quantas outras coisas aqui em Êxodo. Quando tem um anjo do Senhor em cima da sarça, a gente vê o filme, e no filme só tem a sarça pegando fogo, né? Mas vai ler o texto que você vai ver que tem um anjo lá. E esse anjo aceita a adoração, é Cristo pré-encarnado. Jesus é o Cordeiro da Páscoa, você sabe. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o maná. Moisés aponta para ele como mediador e intercessor, como a água e como a rocha no deserto. Como o Deus que é a nossa bandeira, lembra de Moisés segurando o cajado e o povo olhando para o cajado e dizendo, temos uma bandeira, uma causa pela qual lutar, e eles lutam contra os amalequitas e vencem, pois Isaías capítulo 11 diz que Deus ia levantar um estandarte, e que ele seria o estandarte do seu povo entre as nações, e seria de um rebento de Jessé, de um filho de Davi. Cristo é a nossa bandeira, o sangue da aliança, aquele que vence no deserto, o sumo sacerdote, a coluna de fogo, o tabernáculo. Outra coisa que aprendi no curso, e foi nos bastidores, foi com os colegas, e o que é legal é que a gente está conversando com os colegas e vários outros descobriram outras coisas. A gente troca figurinha no corredor, sabe? O que você aprendeu sobre isso? Eu aprendi aquilo e tal. E um colega me falou a respeito do Evangelho de João também, mas isso não deu tempo de estudar ainda. Você vai lá e passa uma semana e depois para digerir o que você aprendeu leva uns meses. Quem sabe ainda caiba um sermão desse só a partir do Evangelho de João. E eu sei que cabe, porque eu já estudei um pouco, mas agora eu estou com vontade de estudar mais antes de falar de novo, porque deve ter me escapado muita coisa. Mas o Evangelho de João começa como? No princípio era o verbo. Não é esse o começo de Gênesis? No princípio Deus criou. E o verbo se fez carne, tabernaculou, e armou o seu tabernáculo. E vimos a sua glória. Como é que é essa história de ver a glória que brilha do tabernáculo que está desde o princípio? Olha o quanto o Evangelho de João tem o livro de Êxodo como pano de fundo. Olha como você não entenderá o Evangelho se você não entender o livro do Êxodo. E assim, então, nós podemos avançar. Já mostramos, quando falamos do tabernáculo concluído, que à medida que você entra no tabernáculo, você revive o Êxodo e você vê a história de Jesus. O povo de Israel saiu do Egito por causa de um cordeiro morto na Páscoa, igualzinho o primeiro objeto do tabernáculo, que era o altar onde os animais eram mortos. Depois eles atravessaram o Mar Vermelho, o próximo objeto era uma bacia com água. Depois Deus desceu numa nuvem e numa coluna de fogo, tinha um candelabro dentro do tabernáculo. Depois Deus mandou o maná, lá dentro também tinha uma mesa com os pães da proposição. Depois Moisés intercedeu pelos israelitas, tem um altar de incenso, símbolo da intercessão. E depois a glória de Deus encheu o tabernáculo, e Deus se colocou em cima da arca que está lá no fundo. O tabernáculo é a réplica do Êxodo, mas ele se cumpre em Cristo, a quem João Batista chamou, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, Jesus atravessa as águas do Jordão. Depois, ele cura um cego de nascença e diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Depois ele multiplica os pães e diz, os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue é que vai viver eternamente. E aí então Jesus intercede pelo povo e manda o seu Espírito para habitar em nós, em colunas de fogo no dia de Pentecostes. Veja. Mas por último, eu quero mostrar para você como o evento do Êxodo se repete 3 vezes na Bíblia. O primeiro Êxodo a gente já viu, é o Êxodo de Moisés. Mas quando Marcos agora, olha, eu já falei de Mateus bastante, um pouco de João, vou falar um pouco de Marcos agora. Quando Marcos vai falar a respeito de Jesus, ele vai buscar o Êxodo. Ele diz assim, está escrito no profeta Isaías,
Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. O que é curioso é que essa parte é do profeta Malaquias. Só a parte seguinte, voz do que clama no deserto, é que é do profeta Isaías. Mas Marcos não está preso às referências e normas de citação da ABNT do século 21. Ele cita o profeta mais importante, que é Isaías, coloca uma porção de Malaquias e uma porção de Isaías, e está tudo bem para os padrões da sua época. Mas quando ele fala, envia o meu mensageiro, na língua grega a palavra mensageiro é anjo. Quando a gente fala anjo, a gente costuma pensar num varão, cabelo loiro, bem enroladinho, olho azul, não é? Roupinha bem branca e umas asinhas douradas nas costas. O que também não é muito exato, não. A gente já viu que não é bem assim. E quando fala mensageiro, a gente pensa em alguém com uniforme do correio, calça mais grossa azul, camisa amarela, bonezinho com aquela bolsa do lado. Mas quando você fala anjo na língua hebraica ou na língua grega, eles pensam nessas duas coisas juntas. Eles não separam como nós não. Um anjo é um mensageiro é um anjo. E aí, então, na língua grega, a palavra para mensageiro é angelos, que você está vendo aí, e quando você vai ao profeta Malaquias, que está sendo citado por Marcos, ele está dizendo, eu envio o meu mensageiro, e a palavra é malach, de onde vem Malaquias, mensageiro de Yahvé, anjo do Senhor. O anjo da aliança, o malach da aliança, vai chegar até vocês. Quem é o anjo da aliança? Era aquele anjo que lá no Êxodo, Deus falou, Moisés, eu vou mandar o meu anjo na frente de vocês. Respeita ele, porque nele está o meu nome. É o anjo da aliança que vai na frente e depois vai o povo de Israel atrás. Então, no primeiro Êxodo, houve um anjo, um mensageiro, que foi na frente. E esse é o primeiro Êxodo, quando eles saem do Egito e vão para Canaã. Esse cativeiro foi previsto. Deus tinha falado com Abraão, a tua posteridade será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. O Êxodo, número 1 da Bíblia, foi profetizado. Mas a restauração também. Deus falou com Abraão, eu vou julgar as pessoas a quem eles vão ter de se sujeitar e depois eles vão voltar para cá. Deus mandou um anjo mensageiro quando eles estavam voltando. Eis que envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. E já falamos a respeito dele. E aí então, esse anjo ia fazer o quê? Ele ia tirando a poeira, ele ia aplainando o caminho, para o povo de Israel vir tranquilo na sua viagem do Egito para Canaã. Então, mais tarde é o profeta Isaías que fala isso, que haveria caminho plano para o povo de Israel, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías confirma que o anjo aplainou os caminhos para Israel voltar do Egito. E agora Deus vem julgar, e Deuteronômio fala que Deus apareceu no Monte Sinai, e miríades de santos com ele, e ele se tornou o rei, e chegou em julgamento e salvação. Esse foi o primeiro êxodo da Bíblia. Mas nós temos um segundo êxodo na Bíblia, que é o êxodo de quando eles saem da Babilônia, cativos na Babilônia, porque zombaram dos privilégios da aliança e foram levados em escravidão. E agora eles precisam voltar da Babilônia para Canaã, e o caminho passa pelo deserto. E João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto, abram alas, preparem o caminho do Senhor. Eu sou o mensageiro, o angelos, o malach do Senhor. Então você percebe essa semelhança. Bom, o cativeiro na Babilônia foi previsto. Deus falou para Jeremias que o povo de Israel passaria ali 70 anos. A restauração também foi prevista. Eles vão voltar depois de 70 anos. O anjo mensageiro é a voz que clama no deserto. Ele ia aplainar o caminho e Deus iria julgar a todos os envolvidos, como Abacuque bem fala. E agora você tem o terceiro e último êxodo, que é o êxodo quando nós deixamos o mundo das trevas e vamos para o reino da luz. Então, primeiro êxodo do Egito para Canaã. Segundo êxodo da Babilônia para Canaã. Terceiro êxodo das trevas para a luz. O cativeiro foi previsto? Foi. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. A salvação de Cristo foi determinada de tal forma a ser comunicada por todas estas sombras desde antes do primeiro dia da criação. E aí então a restauração também, porque José, filho de Maria, receba esse menino, porque ele vai libertar o seu povo do seu pecado.
E o anjo mensageiro? É o João Batista, a voz que clama no deserto. Agora, e o caminho aplainado? Ele vai adiante de Cristo no espírito e no poder de Elias para converter os desobedientes à prudência e habilitar para o Senhor um povo preparado, e ele vem salvar. Meus queridos, o livro do Êxodo tem muitas camadas, e eu espero ter mostrado isso para você. E eu termino com essa foto aqui de um filme, de uma época que meus filhos eram pequenos e ainda a gente ia na locadora para alugar algum DVD para o fim de semana. Didi Mocó, conhece Renato Aragão? Renato Aragão fez um filme para a filha dele, Lívia Aragão. Aliás, ele fez pelo menos 2. E aí você pega a ficha técnica do filme, você vê lá que o roteiro é dele, que o figurino foi uma pessoa que ele chamou, que tudo, ele está envolvido em todas as coisas. E ele mandou fazer um filme para todo mundo olhar para a filha dele. E qual era o recurso que o Renato Aragão tinha? Bom, ele era um artista, conhecia pessoas do mundo artístico, tinha orçamento para fazer um filme, e o que ele quis? Ele quis falar bem da sua filha. Não tenho nada contra a mocinha não, mas ela é pecadora, você sabe disso, né? Ela não é perfeita, tá certo? Mas o Renato Aragão quis honrar uma filha imperfeita, e ele pegou todos os recursos que ele tinha e fez algo para projetá-la. Agora pense em Cristo. Cristo é um filho perfeito? E Deus tem recursos para honrá-lo? Como é que seria honrar o filho perfeito? Como? O que você faria para honrar? E a resposta é: tudo que existe. Quando falar no princípio criou Deus, João vai falar assim, isso aqui tem a ver com Jesus, porque no princípio era o verbo. Quando falar a respeito de todas as demais coisas do Abraão, a Gênese de Abraão aponta para Cristo. Quando falar a respeito do Moisés, é tudo apontando para Cristo. E isso deveria nos fazer entender quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um sábio qualquer, ele não é guru, ele não é coach. Ele não é só profeta, embora o seja. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor do universo. Todas as coisas que existem são dele. Deus simplesmente ordenou alguém do calibre de Moisés só para preparar a nossa compreensão de quem é Jesus. A história de Israel se fecha na história de Jesus. A história de Adão se fecha na história de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. E o que isso tem a ver conosco? Nós devemos confiar nesse Jesus. Se Deus deslocou toda essa estrutura para honrar o seu Filho, será que Deus tem poder para socorrer você? Será que Deus se importa em socorrer você, uma vez que esse Filho foi dado para morrer por você? Você percebe a imensidão da glória do Salvador que você possui? Você percebe quem foi que Deus matou para salvar você? Você percebe o quanto você é importante para Deus e o quanto você é amado por Deus, que lhe deu o privilégio de se beneficiar da morte de Cristo? Será que Deus se importa com você? E a resposta é claro que sim. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que Deus é poderoso para te socorrer? A resposta é: você percebeu como Deus foi poderoso para honrar Cristo? Como Deus foi poderoso para juntar todas as histórias da Escritura na pessoa do Filho dele? E isso foi só comparando com Moisés. Nós nem falamos nada de Elias, nem falamos nada de Davi, nem falamos nada de Daniel, nós nem falamos de tanta coisa. Mas isso deve servir, meus queridos irmãos, para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa admiração pelo nosso Salvador, para crescermos na reverência a Cristo, para obedecermos a sua palavra sabendo que ela é a verdade. E eu quero convidar você a pensar nisso. Quanto maior é o tamanho do seu Cristo, maior deve ser a sua obediência, maior deve ser o seu amor, maior deve ser a sua devoção. E nós viemos aqui para dizer: Senhor Jesus, o Senhor é muito grande. Nós viemos aqui para adorá-lo, o Senhor é o centro de toda a história. E eu vim aqui porque eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, e eu sei que eu preciso desesperadamente disso. E eu quero convidar você então a reagir a esta palavra com esta canção: Jesus é o centro de tudo que há, e que Ele seja sempre o centro da minha vida. Ao som dos instrumentos, meus irmãos, vamos nos colocar em pé e cantar para a glória de Cristo.